quando você faz algo personalizado, significa que, primeiro, você entende quem você está servindo, e para que você entenda quem você está servindo, você tem que saber quais são as expectativas dele. Então, sempre que algum cliente chega com uma expectativa de entender um conceito de NBO ou de NBA, é muito simples você entender o objetivo dele perguntando quem é o seu cliente. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai bater um papo de novo, abrindo a nossa cozinha para falar como é que a gente está fazendo e pensando no futuro do Martech, dados, personalização. Quem é que está com a gente para abrir a cozinha, Cássio Politi? Oi, Marcel, tem alguém que vai falar diretamente com quem nos ouve agora, né? Porque, ó, você que está ouvindo agora, a gente aí, olha fixamente para a tela do teu celular ou do teu computador. Se não for Spotify, esquece o que eu tô falando. Mas se for Spotify, saiba que a gente vai falar um pouco aqui com você de como hackear o Spotify, né? Para quem trabalha com alguma coisa que não seja música, streaming, etc. Banco, por exemplo. E aí, Marcel, respondendo a sua pergunta, a gente tem o cara certo para isso aqui hoje. Já esteve aqui com a gente, está de volta o João Erickson, que é Executive Team Manager aqui da Math. E com ele que a gente vai abrir a nossa cozinha. João, muito bom ter você aqui. Obrigado por participar mais uma vez com a gente aqui. Poxa, mais uma vez um prazer. E aí, galera? Abrir a nossa cozinha e falar sobre o nosso jeito de fazer é sempre muito importante, e principalmente pensando no futuro. Para onde nós estamos indo, né? Como que nós estamos projetando esse futuro em utilização e organização dos dados? E já que a gente vai abrir a nossa cozinha, João, a gente precisava ter a nossa Masterchef aqui, né? Aquela pessoa que dá aquele toque, sabe, no prato, quando o prato vem bonito, vem não só saboroso, mas cheiroso, bonito, vistoso. A Fabi Amaral, tudo bem, Fabi? Tudo bem, apesar de eu não cozinhar, fiquei super honrada aqui com o seu elogio. Muito, muito bom estar aqui de Geralmente, novo. Adoro. geralmente o Masterchef eu desconfio que não cozinha, viu, Fabi? Ah, bom, também sei seguir receitas, né? Sem Brincadeiras à seguir. parte, estou muito feliz de estar aqui. Adoro quando são esses papos também abrindo aqui a nossa casa. É isso aí, então. Só deixa eu pegar esse embalo da Fabi do sem seguir receita. Hoje o que a gente vai tentar, quando o Cássio disse hackear, então eu vou vender música. Não, gente. Não tá falando hackear, e como é que essas estratégias de automação e personalização, principalmente do Spotify e da Netflix, que tá todo mundo vendo, como é que a gente cria uma receita a partir deles para a gente fazer isso com os nossos clientes? Tá? Então, eu gostei muito do receita, Fabi. Vamos ver se sai com uma receita hoje daqui. Não, porque eu desconfio que é coisa do sobrenatural, do além, né? Esses caras, Spotify, Netflix, estão lendo a minha mente. Como é que ele sabia o que eu não sabia que era aquela série que eu queria, né? E aí, como é que a gente chega nisso ou perto disso? Eu ia falar eu acho, mas eu não acho mais nada, né? Então, quando nós estamos falando sobre esse tema, nós estamos falando sobre um tema muito específico que são os dados, né? E me faz muito lembrar, inclusive, as palavras do VP de personalização do Spotify, que quando ele começou a abrir a loja dele, ele falou que tudo começa com dados, né? Então, todas essas possibilidades que hoje nós encontramos de tornar a sua experiência personalizada dentro daquilo que você gostaria de ver ou de ouvir, elas estão relacionadas ao seu próprio comportamento, né? Então, e toda essa organização dessas informações te possibilita uma gama infinita de utilização, tanto fazendo com que você dê uma experiência interessante, momentânea para o seu usuário final, como também você consiga projetar experiências futuras baseado no próprio comportamento contínuo dele, fazendo com que ele permaneça por mais tempo dentro da sua plataforma. Tem uma coisa importante quando a gente fala assim, eles vão trabalhar, tudo começa com dados, então eles partem do dado para tudo. Isso assim, acho que é muito nítido. E aí acho que começa um pouco do não só ter o dado, mas conseguir categorizar todos esses dados.
Então, não é sempre. No Spotify não tem alguém ouvindo todas as músicas para criar todos os modelos de metadados que eles usam para criar aquilo que tem ali. Então, o que que eu posso dar como exemplo? Você vai ali ouvir uma música, você pegou e começou a ouvir Legião Urbana. E aí ele falou, tá, então essa música é uma balada mais voltada para o violão, é uma música mais com essa batida mais lenta, ela é rock, ela é brasileiro, ela tem um quê de blues. Ele não fica alguém ouvindo e fazendo tudo isso. Então ele criou, inclusive, uma inteligência para fazer o auto-label. Ah, eu não consigo fazer isso. Então, se ele criou, dá uma olhada nas Big Four, dá uma olhada ali na Amazon, no Google, e muitas vezes na própria nuvem da Oracle hoje em dia, ou até coisas públicas, já tem modelos públicos de fazer auto-label de muita coisa. Então, eu acho que partiu do princípio de um ponto, Cássio, o que que eu quero? Ah, eu quero conseguir que as pessoas, nos momentos de entretenimento, de diversão e de tédio, fiquem comigo, né? A depender do que for. Então eu preciso conseguir ser um DJ, né? O objetivo é ser um DJ específico, eu tenho que conhecer tudo de música. Então, quando tinha um objetivo de negócio muito claro, houve um pensamento, e aí sim eu acho que tem data by design, sabe? Como é que eu organizo o meu dado na hora para começar um projeto deste jeito? Então, quando eu gosto de falar do Spotify porque ele é data by design de uma época que ninguém falava disso. Então tá, se eu começar a organizar o dado em momento zero, eu consigo ir ganhando inteligência com ele ao longo do tempo e melhorando a forma de prestação de serviço. E eu só tenho dúvida se minha frase ficou técnica demais, Fabi. Eu acho que me ajuda a deixar essa explicação mais suave para as pessoas aqui. Gente, a gente está falando de experiência, da expectativa que as pessoas têm. A gente já falou disso outras vezes também, né? A gente não quer ser impactado por um milhão de coisas que não fazem sentido nenhum. Como que as empresas precisam, e a gente está falando de grandes empresas que começaram isso de uma forma muito inteligente e que seguem melhorando a cada dia e fazendo testes e medindo. Então, absolutamente tudo isso não está sendo só como o João brincou ali, né? Não é só, deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa, estou achando que. Não, estou testando, estou medindo e, assim, constantemente melhorando e garantindo sempre a melhor experiência, né? Diante desses desafios, né? Quando, quando tudo começou, né? Quando eles partiram de um desafio muito importante, que eles queriam entregar opções personalizadas em um nível de organização de dados que eles estavam começando a fazer, eles usavam uma tendência que até então não se tinha nem um nome muito certo. Hoje nós a chamamos de Data Informed Design, em que eles usavam múltiplas entradas de dados para poder, a partir disso, gerar insights e começar a trabalhar com um formato data-driven. Então, toda essa organização dessas informações vinha de fontes múltiplas, não unicamente, como o Marcel falou, as informações das músicas, os rótulos, as suas escolhas, mas não só, as suas próprias intenções e também intenções vindas de web, por exemplo, que indicavam que tipo de público, ou que tipo de música, ou que tipo de intenção pessoas como você estavam indo para ele começar a traçar o seu próprio perfil e fazer para você playlists ou sugestões personalizadas diante do que você gostaria de ouvir, né? Então esse conceito ele vem muito forte, né? Trazendo uma experiência diferenciada para o usuário final. Né? E aí, Cássio, vamos só pegar. Eles adivinham a sua cabeça. Verdade, eles adivinham. E aí, a gente tem muitos modelos hoje que tentam simular esse tipo de coisa, óbvio que não com toda a riqueza de detalhe e captura de comportamento, que principalmente o Spotify e o Netflix conseguem, porque né, dificilmente você usa o Spotify ou o Netflix por um minuto e meio. Mas, querendo ou não, a gente tem aquela coisa. Existem vários modelos hoje cujo objetivo é qual a próxima melhor oferta, qual a próxima melhor ação a ser feita para determinado cliente. E né, tendo em vista ali qual é a minha próxima melhor oferta, o que eu vou fazer para esse cliente,
você já começa a tentar adivinhar aquilo que ele precisa. Então, alguém que não trabalha, e acho que daí vem o ponto do como é que eu posso fazer uso dessa receita do Spotify e não sendo na indústria do entretenimento, tá aí. Então, assim, qual é a próxima melhor oferta que tu pode fazer para rentabilizar um cliente? E você viu que eu fiz que é para fazer alguma coisa. Se perguntar para a AI, qual é a próxima melhor oferta que eu posso fazer para o Cássio? Para quê? Você quer rentabilizar? Você quer criar um produto novo? Você quer atender, fazer o Cássio virar seu cliente? Então a gente precisa saber o para quê. O negócio continua vindo na frente. O objetivo do mercado real, né, da economia de fato, ela continua vindo de forma antecipada a uma necessidade puramente técnica. Mas para a gente saber qual a melhor próxima oferta a ser feita, ou qual a melhor próxima ação para engajá-lo, tem que saber o que vem depois, né? A melhor próxima oferta ou ação, para quê? E aí, com o para quê, a coisa não anda. E aí eu vou perguntar para o João. João, você que está em um monte de operação de automação, de personalização, tudo mais, ajuda a gente quando vem os novos clientes aqui que querem conversar com a Matt, o João é um dos caras que ajuda a estruturar. Tá Isso é sempre claro, todo mundo tem muito claro o para quê. Ou assim, não, é que eu preciso personalizar, ou eu preciso usar a machine learning. Como é que tu tá vendo isso no dia a dia? Uma forma de explicar com facilidade foi um dos slogans antigos que são usados até hoje, de um dos grandes bancos aqui do Brasil, que é, se você quer explicar personalização, você fala o slogan do Itaú, né? Feito para você, né? Então, as ofertas personalizadas, elas fazem com que os clientes, né, os consumidores, eles se sintam acolhidos pela marca. Então, quando você faz algo personalizado, significa que, primeiro, você entende quem você está servindo, e para que você entenda quem você está servindo, você tem que saber quais são as expectativas dele. Então, sempre que algum cliente chega com uma expectativa de entender um conceito de NBO ou de NBA, é muito simples você entender o objetivo dele perguntando quem é o seu cliente. Né? Você hoje conhece o seu cliente. Você hoje consegue entender onde o seu cliente quer chegar. Porque, com toda certeza, as informações do seu cliente dizem muito a respeito dele. Então, a organização e estruturação dessas informações permitem com que a utilização de ferramentas ou machine learnings, elas te tragam informações suficientes para que você consiga trazê-los diante de um modelo que seja interessante para ele, né? Eu adorei que você falou, que você fez essa pergunta, né? Você conhece seu cliente? Né? E isso é um desafio muito grande das empresas, porque antigamente as pessoas falavam assim: eu conheço, eu tenho aqui o dado, tenho aqui o e-mail, tenho aqui o telefone. E acha o quê? Que você é melhor amigo do seu cliente? Não. E tem uma parte, assim, a gente já falou bastante em outros episódios também, né, sobre essa questão do conhecer de verdade, né? Conhecer o comportamento, conhecer o engajamento, conhecer o contexto, tem uma série de informações ali. E aí eu quero trazer para um ponto que é o seguinte: são dados. Como estão esses dados estruturados dentro da sua empresa? Porque assim, a gente da Math, que está na linha de frente, a gente às vezes escuta o seguinte: dentro de uma mesma instituição financeira, putz, a gente não conhece o nosso cliente, porque o time de cartão de crédito tem uma visão desse cliente, o time de financiamento de veículos tem outra visão desse cliente. E aí eu não sabe que, vou pegar, me usar como exemplo, a Fabiana, a mesma Fabiana que tem um cartão de crédito, é a Fabiana que está terminando o financiamento de veículos aqui. Não. Então ficam, muitas vezes, áreas diferentes, impactando, cada um querendo vender um pouquinho mais ali do seu produto, que cabe naquela squad, naquele time, né, não importa muito, sem olhar para ela assim, a Fabiana, ela é nossa cliente em A, B, mais C, ela se comporta assim, né? Então, e isso é permitido em cima de estrutura de dados. Porque se você está com um monte de bases separadas, cada um interpreta os dados de uma forma, cada área ali começa a trabalhar com os dados de uma maneira, você não vai conseguir ter uma visão única de quem é o seu cliente,
né? E vai ficar sempre pegando em dados, ou dados básicos, ou dados que não relatam comportamento, nem nenhuma intimidade, né? Tem uma pessoa que eu quero muito trazer aqui, desde que a gente abriu o podcast, mas ela é muito ocupada, ela nunca consegue vir, que é a minha amiga, professora que divide aulas comigo na SPM, Renata Benigna. E a Rê, ela adora falar, ela adora trazer um termo para as aulas, que a gente já teve a época do marketing baseado em produto. A gente já teve a época do marketing baseado em experiência. A gente já teve a época do marketing baseado em facilidade. A gente está na época do marketing baseado em intimidade. As marcas precisam ser íntimas das pessoas. Eu acho que esta tua frase, lembra? E quando a Rê fala isso, ela não está dando aula de AI. Não, olha só, ela está dando aula de estratégia de marketing. A gente está a 22 mil pés da camada técnica que vai atuar com isso, sabe? Então, assim, ela está lá na estratégia. Como é que a tua marca monta uma estratégia para estar pronta para ser íntima dos clientes? Eu acho que aí é que tá. Porque hoje o arcabouço técnico se tem. A gente já começou aqui, começa pelos dados, você tem que colocar label nos teus, né? Mas assim, se você não estiver pronto para ser íntimo, se não é isso que você estiver buscando, acho que aí tu vai fazer a tua estratégia de automação vai deixar a desejar. Eu não sei aí se o João concorda comigo, mas eu vejo poucos exemplos práticos de automação que eles realmente eles têm aquela personalização que você se sente acolhido quando o João falou, se a marca não está afim de ser íntima do seu consumidor. Sim, e tem outro risco também, Marcel, que a Fabi ela trouxe um exemplo aqui que é muito clássico, em que parece que na corrida da tentativa de inovação, todas as áreas querem fazer do seu jeito e acabam se criando silos de dados e cada um olha para o seu próprio mundo. E usando os dados de uma maneira incorreta, você não vai ter insights corretos e cada área vai falar uma língua e vai tratar o consumidor de uma forma diferente, fazendo com que, ao invés dele ter uma percepção de que vocês conhecem ele, vai trazer uma percepção totalmente contrária, de que eles estão falando tudo comigo, ao invés de eles sabem realmente o que eu quero. Então, essa quebra desses silos e a corrida pela inovação, elas começam quando você volta para sua base, né? E esse termo, até, voltando à sua base, à sua origem dos seus dados, exige com que você quebre esses silos e você crie uma visão única dentro da empresa. E a corrida, na verdade, ela não vai ser pela inovação, mas ela vai ser pela satisfação do seu cliente, por atingimento do objetivo do seu cliente. E a inovação, ela tem que fluir de baixo, da base, para cima, né? E isso que a Fabi falou é acontece pouco quase, só em todo lugar, né? Acontece, é raro, mas acontece com frequência, né? E ainda por cima, assim, o fato das empresas às vezes não terem essa visão, né, ou não se preocuparem em garantir essa estrutura de dados e tal, para fazer todas essas ofertas, ações e abordagens corretamente, faz inclusive com que elas vejam números de uma forma míope, né? Porque aquele cliente ele não está convertendo naquilo que você está propondo, porque ele está sendo impactado por 1,5 milhão de coisas que não tem absolutamente nada a ver com ele. E quando você realmente olha para o público, segmenta, faz os filtros, entende todos os dados que você tem para falar, putz, eu vou oferecer para esses aqui, você vai ser muito mais eficiente, vai te custar menos, porque Uhum. você vai impactar as pessoas que têm a maior probabilidade de conversão naquilo, e não Exato. simplesmente impactar todas as pessoas da base, né? Às vezes, assim, por mais que a gente esteja em 2024, eu sinto que às vezes ainda tem gente que fala assim, não, vamos mandar para todo mundo. Por que você quer gastar esse dinheiro? Por que É. que você quer jogar esse dinheiro no ralo quando você tem à disposição ali tecnologia e uso inteligente de dados para impactar as pessoas que devem ser impactadas, né? Acho que até pensando em um desses exemplos que nós demos de como a estruturação ela foi importante, usando o exemplo do Spotify. E é importante também saber quando a sua estratégia ela precisa ser revisitada, né? E nós
Nós já falamos sobre isso, que estratégias elas têm que ser revisitadas e os seus próprios algoritmos eles têm que ser melhorados. E o que eu acho interessante, tanto do Netflix quanto do Spotify, é que eles abrem as estratégias deles. Na página de cada um deles tem lá como é o nosso machine learning, o que nós fazemos para que o usuário se sinta seguro dentro de todo esse ecossistema, né? Então é importante também dizer que todas essas estratégias tecnológicas e que são pautadas no comportamento do cliente, elas também são revisitadas e melhoradas constantemente. E, inclusive, do Spotify mesmo, aonde ele colhe essas informações, ele mostra para o usuário: olha, eu não estou lendo a sua mente, eu não estou ultrapassando nenhum tipo de limite, eu estou simplesmente te conhecendo melhor, e conhecendo você melhor, eu consigo te entregar uma experiência única, né? E se alguém duvida do que o João tá falando, que eles deixam claro, não sei o quê, gente, deixa eu falar, não é porque eles são bonzinhos, não, tá? Eles deixam claro por lei. Tanto a GDPR, quanto a LGPD, quanto a CJDP, aquela a californiana que eu esqueci a sigla, assim, tem um item muito claro de transparência. E dentro do item de transparência, as empresas devem informar claramente os indivíduos sobre como seus dados serão usados. Então, não é simplesmente, tá lá porque eles são bonzinhos, eles querem o bem da humanidade. Não, é lei. Então, se você tá dando teu dado para algum lugar e não consegue entender para que ele vai ser usado e como, a empresa que está fazendo isso está errado. Ela tem que informar. O lugar mais fácil de você de achar é ads, né? Ads de publicidade, de advertising, settings de configuração, Google. Entra busca no Google Ads Settings Google. Você vai entrar numa página que é o Google falando, é assim que eu te conheço. E aí tu vai ter a liberdade de virar para ele e falar, não quero ser tagueado assim. Não. Tá falando aqui fralda, eu comprei pro chá de bebê, tem nada a ver comigo. Talvez tenha, tome cuidado, case da Mastercard famosíssimo, né? Então, tem vários elementos ali que, cara, é obrigação hoje em dia. Então tá ali. A gente olhar como as empresas nos conhecem, para a partir disso hoje tirar insights de saber como é que eu poderia estar fazendo melhor aqui no meu micro momento, no ambiente em que eu estou, né, na marca para me relacionar com o cliente, eu diria que hoje é uma boa prática. Não fazer isso me parece um tanto quanto não só errado quanto antigo, né? Dá para você saber exatamente o que essas empresas estão fazendo e que fazem com que elas fossem tão admiradas. Mas eu quero deixar uma pergunta para vocês dois aqui para caminhar. A gente falou muito de personalização, muito. E essa personalização deveria ser cada vez mais inteligente, vamos dizer assim. Na opinião de vocês, quais são os elementos essenciais para, né, para segmentar, para fazer uma personalização de fato inteligente que seja eficaz na experiência do usuário? Quais são os elementos essenciais para fazer isso acontecer? Organização de dados, Organização de dados. Boa. um data prep bem feito, né? Tecla SAP. O que é data prep? Tem um monte de gente que está ouvindo a gente que não sabe, não. É quando você olha para sua base e, de fato, prepara os seus dados para serem utilizados. Basões, elas não devem existir mais, né? Então, você faz a preparação do seu dado para que ele intencionalmente seja utilizado da maneira correta, né? E essa preparação desses dados, elas possibilitam com que você gere inteligência de dados. E dados sendo utilizados de forma correta, você consegue trabalhar ele também com bons algoritmos de machine learning, que te possibilitarão ter modelos de correlação, modelos de classificação desses dados, ou seja, você vai conseguir unificar o seu público, correlacionando comportamentos, e depois você vai classificá-los para depois, baseado em dados bem trabalhados, você começa a tirar o que cada pessoa tem em sua particularidade, né? E como nós havíamos, inclusive, ventilado, nada é da noite para o dia, né? Os dados eles precisam ser trabalhados em uma linha do tempo que muitas das vezes foge da corrida da inovação, né? E nós havíamos ventilado uma utilização de um modelo, pode-se dizer que é um modelo de machine learning chamado reinforcement learning, que ele faz com que você, baseado nos seus dados, consiga aprofundar melhor a utilização dessas informações, criando, você inclusive falou, Marcel, criando pontos específicos dentro do seu usuário que vão dizer quem realmente ele é, né?
E, esse conjunto de informações, ele faz com que você personalize e faça com que a sua comunicação, seu marketing se torne mais eficiente. Você acaba gastando menos, né? Que foi um dos principais ganhos desses exemplos que nós tivemos, porque você não vai fazer tudo para todos. Você vai entender o que o seu consumidor precisa, você vai atingir o objetivo do seu consumidor e você não vai falar com ele o que ele não precisa ouvir, ou oferecer para ele o que ele não quer comprar. E diante dessa assertividade, colocando na frente dele o que ele precisa, a sua efetividade de conversão em uma venda ou aquisição de um produto, ela é muito maior. Só colocar aqui um pouco, o João trouxe, né, reinforced learning, e eu acho que quando a gente está falando de querer ser íntimo, de querer chegar no resultado final, é o modelo que a gente vai acabar utilizando. Ai, que coisa difícil. Não, não, não. Vamos para o português que fica mais fácil. Aprendizado por reforço. E o que é aprendizado por reforço? É um modelo, né? Então, é um modelo, de novo, de inteligência artificial, que vai aprender a tomar algumas decisões sequenciais que vão maximizar alguma noção de recompensa. Por isso, reforço. Marcel, como assim noção de recompensa? Você tem que ter um objetivo. Vamos voltar lá para o que a gente falou no começo? Eu só posso ter uma noção de recompensa se eu souber qual é o meu objetivo. O meu objetivo é que essa pessoa ouça muitas músicas em sequência. Então, ok, se eu souber sempre colocar qual a melhor música para este tipo de, né, para este tipo de indivíduo, para colocar depois desta música que está tocando, visto que ele está neste momento, ele me fez um pedido que me coloca neste momento do tempo, eu vou com, né, dado esses fatores, eu sei exatamente, eu vou fazendo isso, mas eu sei exatamente o que é um certo, o que é uma pequena vitória, que é conseguir fazer ele ouvir a próxima música, e a próxima música, e a próxima música. Fabi, desculpa aqui meu momento professor, mas dessa vez eu achei que foi importante. Sempre é importante, Marcel, e sempre bem-vindo esse momento que a gente sabe que é importante para os nossos ouvintes também. Tem alguns pontos até indo complementando ali tudo que o João falou, que é o seguinte: você falou, né, João, da estrutura de dados, de toda essa parte de você entender isso e ter esse olhar e tal, e aí tem uma parte que a gente sabe, que é a cultura de dados, né? A cultura de dados, a governança, derrubar silos. Isso parece quase, dependendo da empresa, parece pronto, é uma missão impossível. Como que a gente vai derrubar silos? E é um pouco do que a gente falou até agora, que assim, não é mais sobre o produto, é sobre pessoas, né? É sobre pessoas e não é uma fotografia, não é algo estático. É a pessoa naquele momento, naquele contexto, ou naquela situação, ou naquele interesse. Então, aqui a gente estava falando de músicas. Bom, tem algumas coisas que são clássicas, que vão fazer todo mundo dançar a vida inteira. E tem os momentos, agora tá na moda o sertanejo, agora tá na moda o não sei o que universitário, isso e aquilo. É você também permitir saber que as pessoas, né, não são fixas, estáticas, elas gostam disso, elas vão sempre gostar disso, né? Acho que tem uma série de coisas ali. E quando, assim, falando em relação à cultura de dados, é isso. Tem toda a parte estruturante ali em relação aos dados e tem toda a parte que é você garantir o olhar das pessoas da sua empresa para elas entenderem a importância disso, saberem, não é assim, eu tenho aqui, ó, a minha meta, quero vender esse produto. Não, né? Falar, putz, beleza, eu tenho a minha meta, como que eu vou fazer isso? Quais são as pessoas que devem, que têm mais afinidade com esse produto que eu estou querendo vender? Como que eu vou fazer uma comunicação? E a gente está falando de dados em todos os sentidos, dados sobre as pessoas, dados sobre o seu produto, sobre os impactos que você faz, dados de conversão, dados das taxas, né? Dados de engajamento, enfim, tem uma infinidade ali de dados, que são importantes para você ter esse olhar. Sim, e tem uma coisa interessante, Fabi, que quando nós falamos de dados e eles somados à utilização de machine learning e inteligência artificial, você entrega. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. E eu achei interessante, eu estava até pensando em falar sobre isso aqui. Eu acordei muito cedo hoje. E os meus dados, eles são muito bem conhecidos pelo Spotify. Eu uso ele todo dia. E quando eu acordei, eu estava indo tomar café hoje, eu abri o Spotify
e tinha uma playlist escrita assim: acordou cedo hoje, né? Uma playlist. Então, os dados, unindo a utilização de uma inteligência artificial, ele te entrega uma experiência única. E quando eu vi, eu nem olhei que música que tinha, eu quis dar play, né? Então, essa experiência que a IA também traz, unindo a toda uma estrutura de dados, você entrega personalização. Você entrega uma experiência única. Por exemplo, hoje eu acordei cedo e ele já falou para mim, acordou cedo, né? E estava ali uma playlist para eu ouvir. Então, os dados bem trabalhados com um contexto de utilização de máquina e também a inteligência artificial te trazendo esses insights, ele te traz fraseologias específicas e é isso que é legal. O marketing ele não precisa ser desesperador, né? Ele não precisa ser algo desesperado. Ele tem que ser algo que atinge objetivos. E de que forma? Falando o que você quer ouvir, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar tudo que vocês falaram até agora. Enquanto vocês foram dando as explicações, eu fui elencando. Então, a gente está falando, né, de organização dos dados e que esses dados precisam ser preparados principalmente para um uso intencional do que é que eu vou fazer com eles. A Fabi depois ressaltou que, ó, esses dados vão ser muitos, mas a gente tem que pegar os úteis, senão a gente vai pegar o que não precisa. A gente tem que ter bons algoritmos, a gente tem que saber fazer escolha do modelo do algoritmo para a maturidade que a gente tem para ir crescendo isso de forma pouco. A gente até falou daí de um específico, que é o de reforço. A gente falou de classificar o público, né? Acabou passando por comportamento, por momento, por demografia. A gente tem que ter uma cultura de dados transparente, tanto com, né, de forma interna como de forma externa. A gente tem que ter foco nas pessoas. Né? O que importa no final do dia são pessoas que vão estar sendo impactadas pela nossa mensagem, e tudo isso tem que estar, né, a liga dessa receita é uma estratégia de intimidade junto ao cliente, que a gente quer antecipar as necessidades dele, vai conhecer ele tão bem que antecipa as necessidades. Achei isso lindo, lindo. Eu vou perguntar de case, onde é que dá para fazer a conta, mas calma, eu tenho uma pergunta antes. Mas isso é só para B2C quando você é muito cool, né? Isso não dá para aplicar num B2B ou num negócio mais transacional, que não é tão legal, né? Eu discordo. Eu acho que a personalização ela é para todos os públicos, né? Você tratar o seu cliente de acordo com a, ele sendo único, você atinge melhor os seus objetivos, né? Isso não é só B2C. E isso não significa simplesmente que sempre você vai ser legalzão. A inteligência artificial ela identifica, inclusive, quando você precisa ser 100% formal, né? Eu usei isso ontem, né? Sendo muito formal. Então, eu vejo, Marcel, que é, a- o padrão de utilização ele não te leva simplesmente a ser descolado, mas a você tratar de uma forma personalizada o seu cliente, inclusive outro negócio. Olha, eu adoro quando tem essas discordâncias. Brincadeira, porque a gente sabe que o Marcelo tem super claro que não existe isso, tem que ser só a marca. Gente, quando a gente está falando de marcas e pessoas, as marcas têm a missão, não é mais, olha, é legal se você fizer. Não, é a missão de você garantir a boa experiência, de você usar esses dados de forma inteligente, de você criar vínculos com as pessoas com quem você se relaciona, porque senão vai ser muito fácil. A gente sabe, não importa muito o segmento. Estamos num mercado competitivo, a gente compete por atenção, a gente compete pela quantidade de informações que as pessoas são impactadas diariamente, por minuto, ou pelos canais e tudo mais. Então, assim, é essencial que você saiba. E sim, pode ser no B2B, pode ser no B2C, não tem mais. É quase um mito, né, Marcelo, essa história. Mas tem que ser muito assim para fazer. Não, não. Basta você existir, vender produtos ou serviços e ter clientes. A partir daí, você já tem a oportunidade de garantir excelentes experiências com seus clientes. Vamos aproveitar isso e aí, já pegando esse gancho,
A gente tanto sabe dessa informação como temos provas. Quem que vai contar? Quem de vocês vai contar para a gente alguns cases que a gente tem dentro de casa que mostram Ó, tudo isso que a gente conversou? deixa eu começar. Eu acho que a gente tem muito case que mostra hiperpersonalização e eu vou pegar um que está extremamente público, porque nós somos o cliente nesse caso. A gente fez para nós mesmos. E eu acho bastante interessante porque mostra que você pode começar a se preocupar em ser íntimo com pouco conteúdo que você tem, óbvio, tomando cuidado de não ser intrusivo, para não dar nenhuma gafe. A gente fez, e eu acho que eu já dei uma explicada que isso existia numa conversa que a gente fez com o pessoal da Salesforce aqui. A gente foi para o Salesforce World Tour e a gente criou uma conversa, né, usando ali chatbot, que o objetivo era seguir para fora do chatbot com todas as mensagens sendo hiper personalizadas. O pessoal chegava no nosso stand na feira do Salesforce World Tour, que é a feira que eles fazem aqui no Brasil para mostrar os lançamentos e tudo mais. E dentro dessa experiência, a pessoa o chatbot fazia uma pergunta para ela, ela falava quem ela era, onde ela estava, o que ela queria, né, o que ela estava buscando na feira. A gente organizava isso para olhar na nossa base de soluções baseadas em Salesforce, quais eram os elementos que a gente deveria, né, que os elementos ou as dores que a pessoa citou ali que a gente poderia dar como exemplo, como é que foi resolvido, e tentava sempre aproveitar se quando, em algumas perguntas, perceber se ela falou alguma coisa mais para o lado de tecnologia, ou se ela estava mais no lado marketing e tudo mais, e se posicionando sempre como a nossa inteligência artificial, ela estava ali para ser mais engraçadinha, apesar de não precisar, e sempre fazendo uma piada do mundo da cultura pop. Então, é isso que a gente fez. O que acontecia é que para cada pessoa que chegava lá, ela falou assim: ah, legal, peraí, deixa eu te explicar o que a gente pode fazer. Pega esse link para você. E mandava lá para o nosso site, Ato Contínuo. Então, entrei em contato, recebi a mensagem, mandava para o site. No site, a mensagem de abertura já era com o nome: olá, Fabiana Amaral. Você está aqui já que você está procurando coisas de data insights, porque você quer ter um Jarvis tal qual o Homem de Ferro trabalhando para você. A gente tem alguns cases que trabalharam com isso, que estão aqui publicados, esse e esse. A gente queria. Então, assim. Era uma coisa muito mais para mostrar que era possível do que qualquer outra coisa. Só que o próximo passo, que depois a gente também mostrava, era abrir o nosso Salesforce. E falar assim, ó, tá aqui, se eu tivesse alguém para te ligar num telemarketing, esse daqui era o script que o telemarketing ia receber para essa ligação. Ele é totalmente diferente para cada um, e a gente mostrava, se estava com um amigo, ou a gente mostrava um que estava criando do lado. Posso mostrar pelo teu script também? Posso. Para ver que para cada pessoa aquilo era diferente. E era baseado em pouquíssimas informações que a gente tinha conseguido, mas a gente inferia algumas delas. Você é um usuário de Salesforce, por isso você está aqui. Você está interessado em ações de marketing, por isso você falou comigo. Então, a gente inferiu algumas coisas, e em outras a gente criou uma personalidade para tentar fazer. Qual seria o próximo passo óbvio? A partir dos acertos dele, a gente falar para ele, ó, aqui funcionou, aqui não. Vai melhorando esse teu algoritmo para a gente poder para a gente cometer menos gafes. Claro que a gente cometeu gafes, mas a gente estava ali num ambiente controlado e tudo mais. O próximo passo óbvio seria isso. Ali era só um exemplo, não estava colocado. Por que eu acho que esse é um case importante de trazer? Porque mostra que dá para começar com pouco. Se a gente conseguir, pega os poucos dados que tem, trabalha direito, organiza direito, dá para começar com pouco, começar a já querer ser íntimo. Não precisa esperar ter a quantidade de dados que tem hoje o Netflix, né, que sabe, não, se eu colocar esse ator nesse tipo de filme vai funcionar. Não, dá para começar com bem menos. Concordo 100% com o Marcel. Eu acho que só um cuidado que nós temos que ter é que a inovação ela não é uma corrida dentro dos nossos clientes, ela é um objetivo, né? Então ninguém da MEF chega desesperado. Nós chegamos organizando para buscar resultados, é claro, como o Marcel falou, existindo maçãs baixas, nós vamos colhê-las e entregá-las para os nossos clientes, né? Mas um caso muito interessante também é um que nós estamos trabalhando, inclusive agora, que nós fazemos a análise das conversas dos nossos clientes para trazer ações para entender qual é o tipo de cliente. Então, imagina, o cliente entra em contato X vezes por mês.
Nós armazenamos essas conversas, quer seja por chat, quer seja por WhatsApp, quer seja por ligação transcrita, que nós estamos transcrevendo as ligações, quer seja por requerimento, quer seja por qualquer meio que ele entre em contato, nós estamos armazenando essas conversas e estamos avaliando esses dados para criar semáforos para isso. De que forma? Quando uma pessoa entrar em contato, nós vamos tabular essa informação e devolver ela para um call center em caso dela ser um cliente atritado, para o call center falar assim, olha só, eu vi que você acabou de entrar em contato e, e você não resolveu o seu problema, eu estou aqui para te resolver, evitando com que esse atrito se estenda. Então isso é uma maçã baixa, é isso que o Marcel acabou de falar. Porém, nós também temos o reinforcement learning, que nós vamos atribuindo a esse cliente padrões de comportamento. Ó, esse cliente, ele paga, mas você tem que sempre dar uma lembradinha nele. Então, um dia antes do pagamento, manda um SMS para ele, manda um e-mail para ele, manda um WhatsApp para ele, ele vai te pagar. Ou esse cliente aqui, ele tem um histórico de atrito, ele tem que ser tratado especial. Ó, esse cliente aqui, ele tem um padrão comportamental muito tranquilo, muito seguro. Trata ele bem personalizado, fala engraçadinho com ele, né? Manda uns emojis para ele. Então, esse tipo de tratamento, nós vamos reforçando esse aprendizado. A cada atendimento, você vai entendendo melhor o seu cliente, sabendo inclusive como que ele quer ser chamado, né? Então, a aproximação que nós temos da marca utilizando, e esse é um baita case, e nós vamos ganhar o Oscar com esse aí, viu, Marcelo? Só para você saber, já ficar... E o que que nós utilizamos com isso? Por enquanto, dados. Entende? O Oscar é um prêmio interno, tá, gente? Achou que o pessoal vai querer ver o João lá no tapete vermelho. O Oscar é o o nosso tapete prêmio vermelho da interno. MEF, gente. Então, e é um projeto que começamos com dados. E quando que nós começamos a devolver resultado, devolver valor para o nosso cliente? Logo nas primeiras análises, entendendo qual era o tema dessa conversa. Então, são informações totalmente separadas, como o Marcel deu, e essa não é um caso da feira, mas isso é um caso de um dos nossos clientes, né? Que é real, tá rolando agora, e que traz experiências totalmente diferentes e que vou falar assim, desde a semana 1, nós já estamos conseguindo gerar valor através da utilização de machine learning, através da organização de dados, né? Muito bom. João, eu preciso encerrar e eu quero falar o seguinte: quem quiser conhecer mais, saber mais cases e mais histórias reais, onde a gente de fato está mexendo no ponteiro, vem falar com a gente. João, muito obrigada por ter participado do Do The Math. Conta para as pessoas, a gente te conhece muito bem, mas conta para as pessoas, para os nossos ouvintes aqui, quem quiser te seguir, qual é a melhor rede para te encontrar. Pessoal, eu só uso o LinkedIn. Então, João Silva da MEF, só vai ter eu lá. Me procurem. Se quiserem conhecer mais, estou totalmente à disposição. E, Fabi, mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês, conseguir dividir esse momento, aprendizados e experiências aqui. É sempre muito gostoso. A gente que agradece, João. Muito obrigado de novo por estar aqui com a gente. Valeu, Fabi. Valeu todo mundo que nos ouviu até agora. Até mais.